Olá pessoal, sejam bem-vindos a Enristrão. Desde já peço que se inscrevam no canal para saber quais livros e questões estarei resolvendo. Então vamos lá. Quando um laço for tem que se realizar mais do que uma carga inicial, instruções, componentes devem ser separados por vírgula e não por ponto e vírgula, de forma a manter o formato do laço for. A questão ficou bem confusa, tá? E aqui eu vou explicar para vocês o que ele está querendo dizer. Ele está perguntando sim, que se a gente pode, né, colocar mais que uma variável lá na condição do laço for, tá? Entre parênteses. Ele está perguntando se a gente pode colocar mais de uma variável, tipo, a gente pode colocar o x, a gente pode colocar, por exemplo, o y, tá? Separado por vírgula, né? Ponto e vírgula, a gente coloca aqui x e o y, as condições do x e o y, e separa o ponto e vírgula, e a gente coloca aqui o incremento do x e do y separado por vírgula. Ele está perguntando se a gente pode fazer isso aqui. Vai ficar mais claro quando a gente colocar no dev C++. Ele está perguntando se a gente pode fazer o seguinte. Aqui, onde a gente dá a carga, né? A gente pode colocar, por exemplo, i igual a zero. Reparem que separado por vírgula, tá? Separado por vírgula. E agora, quando a gente passa o ponto e vírgula, nós colocamos uma vírgula aqui e colocamos uma condição para o i, para a variável i, certo? E agora, essa área aqui é a área da condição, em que a gente tem condição para a variável x e a condição para a variável y, tá? Agora, quando a gente passa aqui o ponto e vírgula, nós temos aqui o incremento do x e a gente pode colocar separado por vírgula o incremento do y, tá? Separamos aqui o x e o y com uma vírgula, tá? E essa área aqui, né, é a área do incremento, ou também a gente pode decrementar, tá? A gente pode colocar aqui que o y vai decrementar tranquilamente, tá? Mas eu vou deixar assim. E aqui eu vou então declarar agora o i, né, como um inteiro. Então eu vou compilar esse código, tá? E olha só o que apareceu. Apareceu oi 11 vezes, tá? Apareceu oi 11 vezes aqui. Como que isso aqui, como que o laço for funciona com essas instruções malucas, tá? A gente pode separar aqui por um espaço, ficar melhor, né? Visivelmente, tá? Então, olha só, é o seguinte. Primeiro a gente definiu que o x vale 0 e o y vale 0, certo? E que vai executar-se, né, 6 vezes a instrução aqui. Se a gente for olhar somente para a variável x, né, vai se executar 6 vezes a instrução printf oi. E se a gente for olhar agora na condição aqui do i, nós temos inicialmente o i valendo 0 e o i, né, enquanto o i é menor ou igual a 10, né, o i vai ser incrementado, tá? Incrementado é somar o i com 1. Incrementar é somar o i mais 1. Incrementar o x é somar o x mais 1, tá certo? Ele vai ficar somando até alcançar 10, tá? Vai ficar somando até alcançar 10. E quando ele alcançar um valor maior que 10, ele vai finalizar aqui a instrução e não vai mais repetir o laço for, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai escrever 5 vezes, 11 vezes a palavra oi, tá? Veja bem por quê. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, tá? Olha só. Agora é hora de vocês entenderem. Por quê? Se nós formos olhar, esquece o i agora. Agora eu quero que vocês esquecem que o i existe. Vamos olhar somente para o zero. Aliás, vamos olhar somente para o x, tá? Se a gente for olhar somente para o x, vocês têm que entender que pelo x vai se escrever a palavra oi 6 vezes, tá? Oi vai ser escrito 6 vezes, tá certo? Então, agora olhando somente para o i vai, para a condição de i, oi vai ser escrito 11 vezes, certo? Então, como pelo i vai ser escrito 11 vezes, nós vamos ver na tela a palavra oi sendo escrita 11 vezes. Não tem dessa de somar, tá? Por exemplo, se o x aqui vai escrever 6 vezes e o i aqui vai escrever 11 vezes, não é
11 mais 6, então daria 17, tá? Isso é errado. Ele vai contar. Leu a instrução uma vez, então vai executar mais 5 vezes de x e mais 10 vezes de y. Executou o i mais uma vez, vai executar 4 vezes e depois 9 vezes, certo? Então ele vai abaixando aqui juntamente, tá? Isso aqui vai sendo lendo de uma maneira igual, ao mesmo tempo, tá certo? Talvez ficou um pouco mais complicado de entender, para quem não entendeu, é uma dica para vocês, é vocês apagarem o i aqui, tá? Apagarem o i aqui e executar isso aqui. Depois vocês voltam aqui, ó, uma, duas, vocês voltam aqui e apagam, agora em vez do i, vocês apagam o x, tá? Apaga a vírgula e o x, apaga a vírgula e o x, apaga a vírgula e o x e bota o código aqui para funcionar, tá? Entendam exatamente o que está fazendo o i, entendam exatamente o que está fazendo o x e depois vocês vão conseguir juntar. É uma maneira de raciocínio, certo? Porque às vezes por explicação não fica muito claro e quando não fica muito claro por explicação, muitas das vezes é que você tem que fazer, botar a mão na massa, senão você não aprende. Tá certo? Então tá aí a dica. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!